Hi guys, how are you? I'm Andrea and I'm an English teacher. Hoje nós vamos estudar a nossa aula 11, mas antes de nós iniciarmos, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós estudamos na aula passada. A aula passada, nós falamos sobre cartoons, eu trouxe alguns cartoons para analisar com vocês. Nós falamos sobre internet slangs, que são aquelas gírias usadas no computador. Nós falamos sobre modal verbs, que já estamos estudando há várias aulas e sempre recapitulando. E também falamos sobre Mind Maps, que é aquela ferramenta que nós usamos para organizar alguns assuntos, alguns conteúdos. E lembram que nós falamos também sobre fake news, o que é, como reconhecer uma fake news e o mais importante, não compartilhar as informações que são falsas. Para a aula de hoje, então, nós vamos estudar anúncio publicitário, modal verbs novamente. Modal verbs a gente sempre vai estar retomando para vocês fixarem bem esse conteúdo. Relative pronouns e multi-verbs. Antes de falar sobre os anúncios publicitários, eu vou falar um pouquinho sobre Equal Rights for All, direitos iguais para todos. Esse assunto já foi abordado lá nas primeiras aulas, mas nós vamos retomar também para falar um pouquinho mais sobre ele. Primeiro, nós vamos analisar essas duas imagens. Vejam que nós temos ali duas moças, duas garotas, elas estão fazendo um discurso. E agora eu faço duas perguntinhas para vocês. Do you know the girls in the photo? Who are they? Vocês conhecem as meninas da foto, as garotas da foto? Quem são elas? Vamos voltar lá um pouquinho para a gente ver. A primeira foto é da Malala. Malala é uma menina paquistanesa. Ela nasceu e cresceu em uma região do Paquistão que é dominada pelo grupo Talibã. E o grupo Talibã proíbe que as meninas estudem. Por ser filha de um dono de uma escola, ela sempre foi incentivada a estudar. E, de repente, tem esse sonho dela barrado, impedido, por causa do Talibã. Ela não seguiu as recomendações e continuou estudando. Quando ela tinha 15 anos, isso foi em 2012, ela sofreu um atentado. Ela levou um tiro no ônibus que ela estava indo para a escola junto com outras meninas. E ela se recuperou, conseguiu se recuperar. Depois disso, ela mudou para o Reino Unido e lá um jornalista ajudou e solicitou que ela fizesse um blog e divulgasse essas experiências dela nesse blog. E foi aí que ela começou a ficar conhecida e começou a defender o direito das meninas irem para a escola, o que até então, né, era vedado a ela o direito de estudar. Temos aqui também, ó, a Emma Watson. Ela está ali também num discurso. A Emma nasceu na França e quando ela tinha 5 anos após a separação dos pais, ela mudou para a Inglaterra. Com 11 anos, ela começou a gravar os filmes do Harry Potter. E a partir daí, ela também começou a ficar conhecida. Nessa campanha da ONU, ela defende também o direito das mulheres. O nome da campanha é He for She, ele por ela. Então, nesse caso aqui, ela também está defendendo o direito das mulheres. Então, mulher e homem têm o mesmo direito. Então, mais uma perguntinha para vocês. In your opinion, what do they have in common? O que essas duas meninas têm em comum? Vamos voltar lá na foto, né? Então, eu já disse que as duas estão em um discurso. E o que elas têm em comum? Né? Elas são jovens, são mulheres e as duas lutam por um mesmo ideal, que é, ela defende a igualdade de gênero, ou seja, homens e mulheres precisam ter os mesmos direitos. Então, isso que elas têm em comum. E agora eu trouxe uma perguntinha para vocês. What do you know about Emma Watson? O que vocês sabem sobre a Emma Watson? Tem aqui algumas opções, vocês podem marcar mais de uma, não precisa copiar no caderno e eu já volto para a gente conferir as respostas.
vamos conferir lá, ó. She is an actress and activist. Ela é uma atriz e uma ativista. Sim, ela é, né? Defende aí o direito das mulheres. She is from the United States. Não, essa não, né? Eu já disse para vocês lá no começo que ela nasceu na França e depois mudou-se para a Inglaterra. She is famous for her participation in the Harry Potter film series. Sim, ela é famosa por ter participado da série de filmes do Harry Potter. E she is the United Nations Human Goodwill Ambassador. Ela é embaixadora das Nações Unidas das Mulheres. Então, também está correta. What do you know about Malala? Então, o que você conhece sobre a Malala? O que você sabe sobre ela? Temos aí mais 4 opções, vocês também podem marcar mais de uma. Já retornamos para conferir as respostas. So, let's check. She is an activist. Sim, ela é uma ativista. She is from England. Não, né? Ela é do Paquistão, então ela não é da Inglaterra. She received the Nobel Peace Prize in 2014. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Sim. She is famous for fight for girls' education. Ela é famosa por lutar pelo direito das meninas estudarem. Sim, né? Pela educação das meninas. Então, essas 3 opções são corretas. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre multi-word verbs. What is this, teacher? O que é isso, professora, né? Esse palavrão? Don't worry, é bem fácil, não se preocupem. Multi-word verbs são verbos formados pela combinação de um verbo com uma ou mais palavras. E essas palavras podem ser preposições ou advérbios. E elas são bastante comuns, especialmente na linguagem falada. Vocês vão perceber bastante dessas palavrinhas nas letras de música. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, ali ó, nós temos go on, continuar, give up, desistir, look back, olhar para trás, olhar para o passado, nesse sentido. Turn around, virar, fall apart, desmoronar, stand up, levantar-se e speak up, falar mais alto. Então, esses são alguns exemplos. Gente, tem muito mais dessas palavrinhas, mas eu trouxe aqui algumas para a gente ir aprendendo aos poucos. Number 1. Watch the verbs and their definitions. Vocês vão relacionar a coluna dos verbos com a tradução deles.
Gente, não precisa copiar no caderno, só anotem a sequência das letras ali na resposta e daqui a pouquinho nós voltamos para conferir, ok? Give up, então, é parar de tentar ou desistir. São sinônimos, né? Letter B, speak up. Speak up é falar alto. Letter C, go on. Continuar fazendo, ir adiante. Look back, olhar para o passado, olhar para trás. And stand up, ficar em pé. Number 2, complete the lyrics with look back or go on. Então, look back, lembram que é? Olhar para trás, olhar para o passado. E go on, continuar, ir adiante. Vocês vão
ler essas dois trechos de música e vão ver qual é a palavrinha que se encaixa melhor em uma das duas. A primeira, letter A, nós temos uma música da Shakira, I'm Here, e eu peguei só uma frase para vocês completarem. I can't without your love. Eu não posso sem o seu amor. Então, qual palavrinha seria mais adequada para essa frase? Letter B, she walks on, doesn't, e aí vocês vão completar com a palavra, he pretends he can't hear her. Starts to whistle as they crosses the street. Seems embarrassed to be there. É uma música do Phil Collins, Another Day in Paradise. Então aqui ó, nós temos, ele caminha, continua caminhando, sem, e aí vocês vão completar com a palavra. Ele finge que não vê ela. Desculpa, ele finge que não escuta ela. Começa a assobiar para cruzar enquanto cruza a rua. Ele parece embaraçado por estar lá. Então, vocês vão olhar qual das duas completa esses trechos de música e nós já voltamos para conferir. Ok? Let's check. Então, na primeira frase ali, ó. I can't go on without your love. Eu não posso continuar, não posso ir adiante sem o seu amor. E na letra B, he walks on, doesn't look back. Então, ele caminha, continua caminhando sem olhar para trás. Aqui, mais alguns modal verbs, nós já conversamos sobre ele em outras aulas e vamos recordar então. Might, ele expressa possibilidade. Olha lá o exemplo, she might arrive late, ela deve estar atrasada, é uma possibilidade. May expressa pedido, possibilidade ou permissão. Olha o exemplo, may I go out? Eu posso sair? Estou pedindo uma permissão, uma autorização. E must também pode expressar necessidade, obrigação ou possibilidade. Olha o exemplo, I must do my homework. Eu devo fazer a minha lição de casa. É uma obrigação. E eu trouxe um cartoon que ele usa o might, expressando possibilidade. Então vamos ler lá o cartoon. Ó. Nós temos ali o Garfield, o gato preguiçoso, e ele diz assim, ó, I might look like I'm doing nothing, but in my head I'm quite busy. Pode parecer que eu não estou fazendo nada, mas na minha cabeça eu estou muito ocupado. Então
podem ver ali, ó, que o mind é uma possibilidade. Pode parecer que eu não estou fazendo nada, mas eu estou, nem que seja na minha cabeça. E agora é com vocês, ó. Qual sentido must expressa nessa frase? It's getting late, I must go. Está ficando tarde, eu preciso ir. Então, nessa frase aqui, ele expressa possibilidade ou necessidade. Já voltamos para conferir. Ok. So, must, nessa frase, indica necessidade. Eu preciso ir. A próxima. Agora com o may. Esse may, nessa frase, expressa o quê? Prestem atenção na figura, né? Temos a secretária e o moço chega e diz: May I see Mr. Parson? Eu posso ver o Sr. Parson? Isso é uma possibilidade ou uma permissão? Respondam lá. Então, vamos conferir. É uma permissão. Ele está pedindo permissão para ver o Sr. Parson. Agora, qual o sentido do must nessa frase? Olha lá. This towel must be very heavy. Essa toalha deve estar muito pesada. Não é ela não, tá, gente? É a toalha. Então, o must ali indica o quê? Uma possibilidade ou uma necessidade? Aguardo vocês responderem.
So, let's check. É uma possibilidade, a sua toalha possivelmente pode estar pesada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre advertisement, que é o anúncio publicitário. Então, o anúncio publicitário, ele é um gênero textual. Ele é usado com a intenção de promover um determinado produto, um serviço ou uma ideia. E ele normalmente é vinculado nos meios de comunicação em massa. O que são comunicação em massa? Televisão, rádio, internet, que tem o alcance de muitas pessoas. Então, o que um anúncio publicitário tem? Ele tem uma linguagem simples, tem uma linguagem verbal e não verbal. Em outras aulas o professor já falou para vocês sobre isso. Linguagem verbal é aquela que tem as palavras e a não verbal é expressada através de figuras. Então, num anúncio publicitário vão ter os dois tipos de linguagem. Textos curtos e persuasivos. Persuasivo é aquilo que te convence. Então, ele vai tentar te convencer de que aquele produto é bom, que você precisa dele, que aquela ideia é legal. Uso de imagens, cores e fotografias, caráter comercial e os verbos vão vir no modo imperativo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um anúncio publicitário. Então, viram ali, ó, tem a imagem do Wolverine e aí nós temos no meio do cartaz, got milk, tem leite. E a parte de cima ali tá pequenininho, mas eu transcrevi ali para vocês, ó. Do you want strong bones? Você quer ossos fortes? E a parte de baixo eu transcrevi ali, ó. I may have adamantium fused to my bones, but I still need the calcium in milk to keep my bones strong to support all of that metal. Então ele diz assim, ó, eu posso ter adamantium fundido nos meus ossos, mas eu ainda preciso do cálcio do leite para manter meus ossos fortes, para suportar todo esse metal. Então, vamos para as perguntas. What product is being advertised? Que produto está sendo anunciado? Um filme or milk, leite? Number 2, what is the slogan of the advertisement? Qual que é o slogan desse anúncio? Do you want strong bones or got milk? Eu quero ossos fortes ou tem leite? Vou aguardar vocês responderem. So, vamos conferir a resposta. O produto que está sendo anunciado é o leite, milk. What is the slogan? Qual que é o slogan desse anúncio?
Got milk. Vocês perceberam que o slogan, ele vem ali, ó, no meio do anúncio, com uma letra maior, né? E percebam que o Wolverine está ali, né, com o bigodinho de leite. Né? Então, got milk ali é o slogan. Number 3, the ad is part of a campaign. Esse anúncio é parte de uma campanha. What is the main aim of the campaign? Qual que é o principal objetivo, o principal assunto, né, dessa campanha? Encourage people to drink milk, incentivar as pessoas a beber leite, or encourage people to watch movies, incentivar as pessoas a assistir filmes. Responda e já voltamos. So, the correct answer is encourage people to drink milk. Incentivar as pessoas a beber leite. Gente, essa campanha teve um sucesso, né? Foi lançado nos Estados Unidos há bastante tempo atrás e para incentivar que as pessoas bebessem leite. E realmente aumentou o consumo de leite. E agora, number 4. What is the meaning of may in the advertisement? Qual que é o significado do modal verb may nesse anúncio? Permission, permissão ou possibilidade? Respondam lá.
Ok, the correct answer is possibility. Olha, é uma possibilidade, tá? May I have adamantium in my bones? Eu posso ter adamantium nos meus ossos, né? Então, é uma possibilidade. Agora, relative pronouns, é um assunto que também já estudamos. Vamos revisar lá então. Which, usado para coisas, significa que ou cujo. That, usado para people and things, pessoas e coisas. Whose, people and things, nós podemos usar o whose para as duas, pessoas e coisas, mas no sentido de posse. E who, nós usamos apenas para pessoas. Trouxe aqui exemplo para vocês, uma poesia da Barbara Zillner. O título da poesia é What is a Friend? O que é um amigo? E a poesia diz assim, ó, A good friend is someone who cares about you. Um bom amigo é aquele que cuida de você. O who, perceberam ali, que se refere a good friend. O relative pronouns tem essa função, ele sempre está relacionado com alguma outra palavra da frase, no caso ali, com good friend. They are someone who will be there when you are down. Eles são aqueles que sempre estarão ali, né? Estarão ali quando você cair. Então, podem perceber que o who, né, nessas frases, estão se referindo a good friend. O segundo exemplo. That poem that was written by Barbara Zillner is about true friendship. Então, o poema que foi escrito pela Bárbara é sobre amizade verdadeira. O that, podem reparar, que está relacionado ao poema. Poema não é a pessoa, então nós usamos o pronome that. Aqui nós temos uma comic strip, né? Uma tira. E aí ela diz assim, ó, nós temos ali o which como relative pronouns, e ela diz assim, I'm a digital native, which means I was born in the age of technology, so it comes natural to me. Então, eu sou da era um nativo digital. Isso significa que eu nasci na era tecnológica. Então, isso vem para mim naturalmente. My parents are digital immigrants, which means they can learn technology, but they have to work at it. Os meus pais são imigrantes digitais. Eles podem aprender a tecnologia, mas eles têm que trabalhar para isso. Tem que se esforçar para conseguir. E o último quadrinho diz assim, And my grandparents are digital retards, which means they barely know how to use a toaster. Os meus avós são atrasados digitalmente, que significa que eles nem sabem como usar uma torradeira. E agora o whose. Lembra que o whose indica sempre posse. Então eu digo, whose shoes are these? De quem são esses sapatos? They are mine, eles são meus. E agora uma questão aqui para vocês. This is the girl comes from Spain. Essa é uma garota que veio da Espanha. Esse que nós vamos usar ali se refere a the girl, a garota. Então, qual a opção correta? That or who? Aguardo a resposta de vocês.
let's check. Who se refere a garota, the girl. Então, nós usamos o who. Number 2. This is the bank was robbed yesterday. Este é o banco que foi roubado ontem. Esse que se refere ao banco. Então, qual das opções? Which or whose? Aguardo a resposta. The correct answer is which. Number 3. Here is an article might interest you. Aqui está um artigo que pode ser interessante para vocês. Viram aqui, ó, o might que acabamos de falar, indicando possibilidade, né? Então, nós vamos usar o que para o article? Whose or that? Já voltamos. So, let's check the answer is that. Nós estamos falando de um artigo não é pessoa, então nós usamos o that. Agora,
quiz time. Duas perguntinhas para vocês. Number 1. Multi-word verbs são palavras que podem ser substituídas por um verbo ou são verbos formados pela combinação de um verbo e uma ou mais palavras. Lembra que eu falei no começo? Essas palavras podem ser conjunções ou preposições. Então, a resposta correta são verbos formados pela combinação de um verbo e uma ou mais palavras. Number 2. You wear masks to protect yourself from coronavirus. Então, você deve usar máscara para proteger-se contra o coronavírus. Espero que vocês estejam usando. Então, ali, ó, qual a palavrinha que nós podemos usar? Qual modal verbo nós vamos usar nessa situação? May, must, might ou can? Vejam que ali é uma obrigação, um dever usar a máscara. Então, no caso, a resposta correta é must. Você deve usar máscara. O que nós vimos hoje, então? Nós falamos um pouquinho sobre os direitos iguais para todos, falamos dos anúncios publicitários, modal verbs, relative pronouns and multiverbs. Espero que vocês tenham gostado. Thank you so much. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.